Como é que pode alguém ficar desenhando o dia inteiro e ainda ser pago para isso? Em certos períodos a coisa é bem puxada, né? Então às vezes fica direto no estúdio, né? Alguém escreve o roteiro, manda por e-mail, em geral as pessoas nem se conhecem. Imagens, personagens e muitas histórias. Uma profissão que geralmente começa na infância e mais parece diversão. É o que a gente vai ver hoje no programa. Agora conheça um pouquinho dos nossos convidados. Esse é o Trampolim na STV, Rede Sesc e Senac de televisão. O programa de hoje é sobre ilustradores. O Trampolim foi conhecer o trabalho do Atílio, um ilustrador freelancer, e também visitou a fábrica de quadrinhos aqui em São Paulo, que é especializada em animações. O programa tá animado, né? Tá animado, é verdade. Valnei, eu queria começar te perguntando, essa animação toda faz parte do trabalho dos ilustradores mesmo? Parece que é tudo alegria, né? É assim mesmo? No caso no Senac, onde eu coordeno os cursos, né, de ilustração, de desenho e expressão plástica, a gente percebe mesmo que o pessoal vem animado para fazer os cursos, carregado e com vontade mesmo, procurando conhecimento. Orlando, é assim mesmo na profissão, hein? Só alegria? Só diversão? Não é não. Não, é um trabalho como qualquer outro. Tem suas horas de estresse, é um trabalho bacana de fazer, porque normalmente quem faz são pessoas que têm uma tendência a isso e acabam, né, se conseguem trabalhar, se conseguem entrar no mercado, conseguem se divertir um pouco. Mas provavelmente como um cirurgião que queira a vida inteira um piloto, sei lá, o cara quer ser aquilo, conseguiu, é bacana. Mas tem níveis de estresse, certamente às vezes, provoca mais bacana. Risadas do que um cirurgião. Pode. Tem perigo, pelo menos, se... Não, um piloto pode cair o avião. Exatamente. A gente, o máximo, é menos perigoso. Da cadeira, é menos perigoso, Ô, Félix, você faz parte dessa história de começar a desenhar desde criança, que parece que é uma coisa mais comum junto a todos os artistas. É assim que se começa, desde criança? Você foi assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que até curioso quando tu está desenhando, por exemplo, em público, que é o meu caso, às vezes trabalhando em evento, às vezes a ilustração, os poucos traços que você está ali produzindo, acaba encantando pessoas, né, de diferentes idades. Por exemplo, terceira idade fica encantado. A impressão é que está voltando ao tempo de criança e por aí vai. Bacana, né, esse espírito. E você, Weber, você começou assim também? Bom, eu ainda sou criança. Isso é verdade. Então você está no comecinho ainda, no comecinho. Né? Mas para ser ilustrador tem que ter realmente uma habilidade? É real isso? Hoje no tempo do computador, sei lá, de técnica e muita técnica rolando por aí, tem que ter habilidade mesmo? Tem que saber desenhar, sentar e fazer um bonequinho? O computador é só uma ferramenta, né? Então você tem que saber o que você está fazendo ali para usar como uma ferramenta. Ajuda bastante. Mas agora, é só um sujeito de traço ruinzinho, assim, um sujeito de traço ruinzinho consegue emplacar, de repente, como ilustrador? O que você acha, Orlando? Eu acho que quando começou a história do computador, teve um boom de técnicas, né? Então, o computador te dá, vamos dizer, meia dúzia de ferramentas básicas e todo mundo usava aquilo. Então, isso era uma coisa que era muito comum. Todo mundo fazia aquele fundinho degradê, todo mundo dava uma enganadinha e tal. Eu acho que isso é uma fase que já passou, né? Então, hoje as pessoas precisam descobrir dentro dessas... Por exemplo, um cara que nem eu não me interesso por computador, eu não tenho a menor habilidade por ficar destrinchando programas e tal. Eu sei trabalhar com 6 ferramentas. Né? E eu, dentro dessas 6 ferramentas, eu tenho que arrumar, ou tenho que descobrir qual que é a técnica
que melhor expressa o que eu quero dizer e tal. E acho que aí a gente está vivendo hoje numa fase do afastamento, né, do feijão com arroz. Existem várias pessoas fazendo coisas muito bacanas, mesmo sabendo 6 movimentos. E por que você chegou no computador? Quer dizer, você começou desenhando como todo mundo, normal, né? Caneta ali, pá. Você chegou no computador por uma necessidade, a necessidade dos tempos que mudaram, o que foi? Quer dizer, hoje se exige que se trabalhe com computador? Não se exige. Na verdade, é uma facilidade. Né? Você tem... existem pessoas que até hoje nem têm computador. E são pessoas que estão no mercado. Mas, de repente, pelo menos escanear e mandar por e-mail tem que saber, né? É médio, aí que tá. Por exemplo, se você pegar um cara que nem o Odilon Moraes, por exemplo, o Odilon Moraes ele não tem a menor ideia do que seja mexer no mouse, por exemplo. Ele é um cara de um talento monstruoso. Então, uma editora, quando pede um trabalho desse, eu falo assim, não, vamos pedir pro Odilon. O Odilon vai demorar 4 meses para fazer esse trabalho. Mas vai ficar magnífico. Vai ficar maravilhoso, ele entrega aqui, a gente escaneia, a gente fotografa, a gente não sei o quê. Quer dizer... É possível trabalhar assim também. Existe uma outra, liga pro fulano, que ele sabe que em 2 minutos aquilo está dentro da minha caixa de e-mail. É verdade. Né? Então, agora, o computador é uma ferramenta monstruosa. A gente estava até falando antes que existem algumas pessoas que têm algum tipo de habilidade com desenhos. Eu sempre desenhei à mão, desenhei grande. Comecei a trabalhar com computador e depois de um tempo começou a me dar uma necessidade monstruosa de desenhar grande de novo. Então eu voltei, eu não deixo o computador, mas eu não deixei de desenhar grande. Isso eu acho que é a coisa bacana de se experimentar. O computador ele dá uma precisão, né? Quer dizer, você consegue ter esse original, poder replicar, poder editar, poder fazer esse acerto, né? Se preservar o original por exemplo, do Odilon, como você está falando, de repente ele entrega um original, você preserva e depois consegue fazer os retoques, fazer uma... Bem mais prático. Suavizar, fazer, enfim... Você preserva o original, né? Que reportagem a gente vai ver agora, Denise? Pois é, a gente conversou com vários ilustradores e eles levam essa profissão muito a sério. Olha, alguns acham que isso é uma grande brincadeira. Como é que pode alguém ficar desenhando o dia inteiro e ainda ser pago para isso? Então a gente tem que primeiro, antes de mais nada, tirar um pouco dessa imagem do ilustrador sendo basicamente um pintor ou um desenhista. A gente costuma brincar que um ilustrador é um articulista de imagem, entendeu? Assim como você tem um articulista de palavras, um cara que mexe com palavras, o ilustrador é um cara que mexe com imagem. E essa imagem, ela tem que estar a serviço de alguma coisa, de um texto, de uma mensagem publicitária, de alguma coisa. Senão, ela é uma pintura, ela vai para o ramo das artes plásticas. O perfil de um ilustrador pode ser traçado pela versatilidade. Aqui no Brasil, o cara não é só ilustrador, ele é ilustrador, ele sabe pintar, ele sabe desenhar, sabe fazer traço cômico. Porque tem ilustradores que não têm isso. Eles têm uma grande habilidade técnica, mas não têm um traço específico. Eles fazem qualquer coisa que você pedir. Tem outros, entre os quais eu me incluo, que eles resolvem que o traço deles vai ser um traço com o qual eles se identificam. Isso é muito ligado à personalidade mesmo do artista, é uma coisa muito pessoal isso, né? Canetas, lápis, pincéis, tintas. Parceiros para quem escolheu fazer do desenho uma profissão. O cara que desenha é um ermitão, se você quer saber. Ele fica lá no canto dele. De vez em quando aparece nos eventos que reúne esse tipo de gente. Salão de Piracicaba, salões de humor, encontro disso e daquilo. Mas fora isso, cada um está no seu canto fazendo o seu trabalho. É meio solitário o trabalho, né? Certamente. No começo, você chega até a pirar um pouco, porque adeus vida social, né? Você e seus personagens. A prancheta e a sua sala de desenho, né? E aí, felizmente, não dá pra passar a vida toda assim. Tem gente que até consegue. Chega uma hora que é preciso sair da toca. Também existem fases onde você tem que mostrar o seu trabalho para alguém que não conhece, que não viu, que não lembrou, que não chamou. Aí você faz aí você faz um marketing do trabalho. Você liga para uma pessoa, marca um contato, mostra, deixa o telefone.
Porque hoje esse trabalho é um trabalho de prestação de serviço. Mas você é um vendedor de desenhos, você vende o seu desenho. Yes, I know who I am. Gente, eu notei que tem uma coisa meio solitária, realmente, no trabalho do ilustrador, assim, da pessoa que trabalha com desenho e faz ilustração. Vocês notam isso, Everson? Você nota isso? Você tem essa característica, assim? E como é que se lida com isso, hein? Rádio. Agora, são pessoas mais introspectivas, geralmente, né? Mais tímidas, que acabam se expressando melhor pelo desenho. O Atílio mesmo, ele é super tímido, assim. Ele fala que a melhor forma de expressão dele é pelo desenho. Você acha isso, Orlando? Quando tá triste ou quando tá feliz. Eu acho que o trabalho é solitário. Né? Eu acho que o trabalho é solitário, mas isso não quer dizer que a pessoa precise ser uma solitária. Né? Eu acho que o tipo de trabalho, o tipo de pessoa que faz esse trabalho normalmente, tá certo, é uma pessoa mais introspecta, uma pessoa... Agora, eu acho que tem também um pouco do marketing, de falar, não, eu sou um ermitão, sou um cara que... né? Eu não gosto de mulher, eu não gosto de amigos, eu não gosto de lugar nenhum, eu gosto de ser bem branco, cheio de espinha. Quer dizer, eu não acredito muito nisso, não. Eu gosto de sair, me divertir e, ao mesmo tempo, gosto de pôr umas paredes aqui quando eu vou fazer determinada coisa. Porque a concentração é necessária também, né? Eu acho que, aí, como a Atílio falou, eu acho que tem tipos e tipos de pessoa. Por exemplo, no meu caso específico, que eu posso falar, eu tenho uma formação de redação, né? Então, para mim pode estar caindo o mundo do lado, barulho que for, não tem problema, brincadeira, eu sento... O que eu digo, levantar a parede é justamente uma coisa que é invisível. Você se concentra e... O que alguém fala, isso é uma coisa muito comum. Né? Você está fazendo o fulano lá... Você não está ouvindo mais nada. Não ouvi nada. Aí o cabelo fala, é uma cena de cinema, sabe? A mulher fica falando, E isso acontece para várias coisas. Você se desliga em determinadas circunstâncias e vira meio um hábito, né? Então, quando não te interessa, você... Vira um sujeito bem estranho, né? Eu acho que acaba tendo um pouco de estranheza. O que você acha, Félix? Não, eu ia dizer que a figura se torna um ermitão porque a maioria, eu não sei se é o caso do Orlando, aliás, eu acho que não, porque ele trabalha no horário, no expediente, no horário normal, mas a maioria gosta de trabalhar depois que todos estão dormindo. Depois das 11, depois da meia-noite, aí, como ele disse, ligo o rádio, faço a minha seleção, eu ligo a TV, fico chiado e vou desenhando. Ninguém toca quando o as telefone. Exatamente. Você está isolado, eu realmente. quero me concentrar totalmente, essa parede invisível que ele disse. Não, mas isso não quer dizer que você não tem amigos. Não, pelo contrário. Diferente. Outra coisa. Não, pelo contrário. Você está numa sessão de 3 horas da manhã, você sai, você vai para uma lan house, para um café e tal, né? É isso aí. Ó, rápido intervalo e a gente já retorna, tá bom? Você começa a desenhar, quando criança, assim como todas as outras, você começa a desenhar antes de falar, antes de escrever, antes de falar principalmente. Eu já cansei de ver crianças de 1 ano, 2 anos, observo elas desenham e nem falam ainda. Os profissionais do desenho de hoje também, eles não foram diferentes, eles fazem a mesma coisa. O que acontece é que depois que essa criança começa a falar e principalmente a escrever, ela abandona o desenho, que era uma linguagem para ela, porque agora tem uma nova linguagem para ela se relacionar com o mundo, que é a linguagem que domina esse mundo. É o verbo, é a palavra. Então, abandona o desenho. E os caras que desenham, a diferença é que eles não abandonam esse meio de expressão. Eles continuam a desenhar. Eu só queria saber desenhar, né? Isso antes de entrar na escola. Aí, quando eu entrei na escola e descobri que na escola também tinha aula para você desenhar, era uma diversão, era só ficar desenhando, era fazer o que eu adorava fazer e era maravilhoso, era perfeito. Eu desenhava tanto, mas tanto, que meus pais, para eles era uma coisa tão corriqueira, tão trivial, que nem se guardava tudo que eu fazia. Os que sobraram foram esses. Sei que muita coisa que eu fiz eu não quis. Na adolescência, Atílio descobriu que o desenho poderia ter outro papel em sua vida e foi trabalhar com apenas 14 anos. Civilização do Ocidente, atenção. A grande mudança se deu quando eu comecei a trabalhar nessa fase que eu estou falando da adolescência, quando eu conheci o traço do Ziraldo. Isso foi uma reviravolta em toda a minha visão de
de traço. Aí é uma relação de duas mãos, né? É você absorvendo aquilo, mas você pegando aquilo que você absorveu, colocando no teu trabalho e transformando no seu. E é um caminho que, na verdade, não tem fim nunca. O computador, eles têm duendes malvados dentro deles. Precisam de complicar sua vida. Eu estou enviando por e-mail e tá retornando. Hoje, Atílio sabe direitinho qual é o seu lugar nesse mundo colorido de tantas formas. Tem pessoas que são muito práticas, objetivas, têm metas em mente, fazem planos, planejam, né, a sua trajetória. Eu não. W. Moreira. Tá. Eu estou enviando para você de novo. Agora já está enviando. Se voltar, eu vou botar esse W. Moreira aí. Eu acho que eu consegui o principal, é fazer com que o meu trabalho seja visto, um trabalho ligado ao meu nome, esse trabalho é o meu trabalho. Algumas pessoas veem isso, conhecem isso. Isso era um grande sonho de quando eu comecei. Foi o e-mail? Tá indo. Ele leva uns 8 minutos para enviar. Antes de ser uma profissão, antes de ser um trabalho, antes de ser a maneira pela qual eu ganho a minha vida, é a maneira pela qual eu me expresso. E talvez seja a maneira pela qual eu me expresse melhor. A long, long time ago, in the land of idiot boys, there lived the cat, the phenomenal. O Atílio, ele disse que levou 10 anos para deixar de copiar o Ziraldo, que foi a grande influência dele. Vocês também tiveram esse sofrimento de deixar seus mestres e tentar trilhar um caminho sozinho aí, ou pelo menos mais original? Todo mundo passa por isso? Você passou por isso, Orlando? Qual era a sua grande influência? Certeza. Eu acho assim, Ziraldo eu acho que é unanimidade. No meu caso, eu peguei uma parte da minha infância, começo da adolescência, eu peguei o Juarez Machado no Fantástico. Né? E ele desenhava, tinha uma parede negra e ele ficava desenhando. Aquilo pra mim era um negócio, sabe? Você parar, eu assistia o Fantástico. Ele vive na França era hoje, demais, né, vive na França. Aliás, ele tem uma reputação de artista plástico agora, né? Virou artista plástico, vende quadros e tal. E pra mim aquilo era a mágica do desenho aparecendo, né? Porque desenhava branco em cima de um fundo negro. Aquilo era uma coisa. Sempre uma gag. E era sempre uma piada. Era uma coisa, uma coisa mais surreal, não é? Porque aí que tá. Tinha essa coisa que não era só um desenho, tinha um texto, né? Tinha uma coisa poética. Tinha uma coisa poética, tinha uma piada, era tudo completo. Desenhava uma janela e abria a janela, exatamente, né? Exatamente. Você, Weber, só teve alguma influência da qual você está tentando se livrar ou não? Eu tenho. Não chego a copiar porque fica feio. Você copiou. Quem que você gosta? Eu tenho. Eu gosto. Orlando eu gosto. Olha só, hein? Olha o confete. Obrigado. Depois a gente conversa. O Ziraldo, como o Atílio falou, sensacional sempre. Ziraldo. Pelo jeito é uma Não, é muito inspiração bom, muito total bom. para todos. O Hirschfeld eu gosto muito também. Tem uma infinidade, fica tanto um monte. Eu fico olhando diariamente, assim, fala... E você, Félix? Pois é, eu também tive uma fase em que o Loredano sempre para mim foi o melhor caricaturista do Brasil. Eu sempre admirei demais o trabalho dele. E meu trabalho começou aí, a distorção, parecido com o Loredano. Aí o dia que conheci Loredano no jornal, nós trabalhamos assim juntos por um período muito curto. Aí foi quando eu comecei a desvincular. Ou seja, o mestre estava ali, ele me ensinou por todo... caminho, né? Agora sim, não, eu fiquei com vergonha de caricaturar, fazer uma distorção parecida com a dele. Mas realmente, quando você, por exemplo, no caso de um curso de desenho, dependendo da influência, vai te levar para o resto da vida. Por exemplo, eu fiz curso de desenho que o professor interferia no seu trabalho. Então isso eu acho que você tem que ter esse discernimento, muito cedo. Você admirar, mas tentar, né, caminhar com as próprias pernas, descobrir personalidade e técnica e tudo mais. Agora, eu percebo que é um universo muito masculino, né? Meio que dominado pelos homens. Vocês sabem por que isso, esse clube do Bolinha?
Orlando falou que eu Orlando tem uma teoria a respeito aí, Orlando. Trabalho muito pesado, né? Difícil e tal. Isso Carrega muita coisa. Não, mas é engraçado. Eu não sei exatamente. A gente tem um número relativamente grande de mulheres, mas muito mais homem. Talvez seja um pouco em cima disso que o Atílio falou, de que a mulher talvez seja mais verbal. Né? Pode ser. E o homem tem essa coisa mais pictográfica, às vezes um pouco mais introspecta. Talvez seja isso. Outra coisa que eu sinto é que, assim, especialmente, aí é mais difícil, até tem mulheres, mas muito difícil ter, por exemplo, cartunista mulher. Isso é muito difícil. E as mulheres, né, as mulheres que gostam, por exemplo, de quadrinhos, gostam de mangá, gostam, é sempre uma coisa um pouquinho mais delicada. A mulher não faz piada grossa, não faz piada grossa, né, e acaba ficando meio inviável a coisa. Se bem que a gente tem uma ilustradora aqui, que é a Marisa Dias Costa, que desenha que nem homem, né? Ela bate na mesa mesmo. É uma coisa impressionante. É verdade. Valnei, no seu caso, você com as oficinas que você faz com design gráfico, etc., você percebe que existe uma tendência a ter mais homens ou ter mais mulheres na área de design? A gente estava conversando também em off aqui que na área de design tem muito mais mulheres que homens, ou pelo menos a gente vê mais mulheres trabalhando com design. Você vê isso no seu... Observando as turmas que são formadas, assim, é misturado, na verdade. Mas para os cursos de ilustração, realmente mais mulheres. De uma última turma que eu acompanhei, é um público mais feminino. Existe um artista favorito desses jovens ilustradores, esses caras que estão começando a carreira? Você notou que eles têm predileção por alguém especial, assim? Dos que eu consegui conversar, assim, e saber o que estão fazendo, os seus projetos pessoais, muitos vêm da graphic novel, quer fazer a moda de algum artista, muito dos quadrinhos mesmo. Então a área de quadrinhos impera mais, né? Isso, traz bastante, atrai mais, assim, para poder começar a fazer e depois, como ele falou, ampliar o traço, começar já com as tintas, enfim. Ótimo. O que a gente vai ver de reportagem agora? Agora a gente vai dar um rolê pela fábrica de quadrinhos, onde 90% da criação é voltada para a publicidade, que é uma área que requer muita agilidade. Tem muito ilustrador por aí que morre de ciúmes do seu trabalho. Uma coisa que a gente tem como artista no começo é centralizar toda a produção. Isso acarreta muitas vezes numa sobrecarga, né? Você não consegue respirar a produção direito, então você acaba te atrasando. Para cumprir prazos, nada melhor do que uma boa equipe. Você tem um briefing, que é uma descrição, uma recomendação do que o cliente está te pedindo. Então, aí a partir daí é feita uma decupagem, que seria o quê? É a leitura desse texto, desse roteirinho, e a transformação daquilo numa série, então, de takes. A gente escolhe um número ali entre 15 e 20 cenas, né, para contar a história. A mamãe falou para você obedecer seu irmão mais velho. Cada pessoa acaba ficando encarregada de uma etapa, né? Então a coisa acaba fluindo melhor, o produto final é resultado dessa interação. Traços prontos no papel, é hora de mandar tudo para o computador e aplicar a cor. Quem faz isso é a Natália. Depois da minha parte, vem um colorista final que vai mexer nas sombras e nas luzes e fazer os detalhes de textura, de cor, de acabamento que necessariamente precisa para o trabalho. Eu tô tão entretida nisso que até meu namorado é desenhista. Em certos períodos a coisa é bem puxada, né? Então às vezes fica direto no estúdio, né? A clássica visão do artista de publicidade, né? Varando noite, não sei o quê. Mas como a gente desenvolveu esse sistema de rotatividade de equipe, então tem sempre a possibilidade de que um acabe compensando a falta de um outro. Dependendo do desenho animado, de uma coisa, de uma produção com prazo muito maluco, a gente contrata freelancers para dar conta. Às vezes a gente vai pegar um desenho animado que tem um mês para fazer 5 minutos, aí você precisa contratar uma equipe de umas 30 pessoas, assim, senão não dá tempo de fazer. Né? Como que vocês selecionam os ilustradores que vão trabalhar com vocês? Como isso é feito?
Uma pergunta e tanto, né? Na verdade, isso tem a ver com um estilo que está sendo pedido, né, para a campanha. E, geralmente, se você tem mulheres exuberantes e tal, uma campanha que tem que ir para um lado mais sensual, você vai encontrar desenhistas que têm essa marca, né, que já tenham demonstrado isso de alguma forma. Às vezes a gente se surpreende, né? Pega uma pessoa que se não esperaria um certo resultado e ela corresponde de uma maneira maior do que a gente esperava. Gente, a gente falou sobre ilustração, etc., mas esqueceu de dizer o seguinte, quer dizer, o equipamento, as coisas que você... É uma profissão cara para você comprar todas as coisas. A gente já viu que o computador aqui é base, né? Aparentemente, né, Orlando? Você começou numa época em que se desenhava à mão, etc., e tem aquela infinidade de tintas, etc., papel especial. Isso mudou para você ou nem o computador resolveu o problema de você ter que comprar equipamento que é caro? Não, mudou muito, mudou muito. Essa, na verdade, é uma das mudanças fortes do mercado. Eu comecei não só na época que tinha papel, você usava papel e tinta, como você usava papel e tinta do jornal. Isso, né? É verdade. Então eu ia praticamente com uma maletinha, com pincéis, ou pena, bico de pena, coisa, e usava absolutamente tudo do jornal. A partir do momento que você vai trabalhar na sua casa, no seu estúdio, seja lá o que for, você arca com todo o ônus da sua infra, né? Então, hoje os computadores estão um pouquinho mais baratos, mas 15 anos atrás, os 3 primeiros computadores que eu comprei na vida, todos eles eu paguei $5 mil, né? Quer dizer, isso era um custo que era meu, né? E passei a usar tudo, a manutenção, toda essa coisa. Isso é uma coisa que realmente foi incorporado pelos artistas, dos favores que a globalização nos prestou, né? Agora, essa garotada que está começando, já tem que estar começando com computador, não é? Eles não se sentem um pouco atrasados, porque, sei lá, enfim, não dominam a técnica de desenhar no computador. Tem parece que já, enfim, já nasceu sabendo imediatamente, já começou a entender esse mundo, né? Agora que você falou do investimento, o que eu percebo assim, que um curso de estilogravura, você tem que... O jogo de goiva, a madeira, tem todo... Realmente sai bem mais caro. Você precisa investir mesmo para isso. Para entender o processo, quer dizer... E realmente isso acaba tolhendo assim, muitos que gostariam de fazer, né? Deve ser um empecilho para quem quer começar e acha caro, e aí de repente acaba fazendo outra coisa, né? Porque está querendo, quer realizar, quer estar num processo, né? Então, o papel, para um papel muito bom, ou escolher uma tinta, ou um pincel com um pelo natural, né? Quer dizer, isso tudo está sendo orientado pelo professor. Se você quer aprimorar seu traço ou lidar com esse material, você tem que começar a especializar, né? Legal. Rápido intervalo e a gente já retorna, tá bom? Enquanto isso, no próximo bloco... Eu devo ter falado por e-mail umas 2 vezes com quem desenhou os meus roteiros por aqui. Ciências sociais e, por tempo livre, acabei fazendo um gibi por passatempo. O formato quadrinho foi escolhido de forma quase que aleatória porque eu achei que seria mais divertido, embora obviamente não saiba desenhar. Mostrei para as pessoas daqui, elas gostaram e o acaso acabou me dando uma vaga de estagiário aqui. Ainda não sei direito o que eu vou fazer, mas tem sido bom. Mal começou na fábrica de quadrinhos e Otávio já aprendeu a lição número 1. O bom estagiário é, na verdade, um multi-homem. Bom, eu cuido do site, notícias, né, de cinema, música, cultura em geral. Também cuido da parte de texto dos projetos que tinha para rádio, agora tem projetos para televisão. Enfim, ainda como sou novo aqui, a minha função é meio vaga, mas ao mesmo uma coisa de faz tudo. A segunda lição o público não vê, mas faz parte de toda a animação. O trabalho aqui é mesmo de fábrica e funciona igualzinho a uma linha de produção. Eu devo ter falado por e-mail umas 2 vezes com quem desenhou os meus roteiros por aqui. A relação é quase que nenhuma, assim, é uma coisa bem setorizada. Alguém escreve o roteiro, manda por e-mail, em geral as pessoas nem se conhecem. A criatividade da imagem fica por conta
do ilustrador mesmo. Menina, que vida dura, hein? A vida de estagiário não é fácil. Você começou nessa dureza também, ou não? O tempo era assim, não era? É diferente, não, eu não trabalho com essa coisa. Não, esse é um outro trabalho, né, cara? Isso é uma outra coisa. Isso é realmente fábrica. Agora, o começo é difícil para todo mundo, né? Vem daí. Não, sim, é difícil. Mas agora, eu acho que justamente a diferença do trabalho é o seguinte, você ter controle sobre ele ou não. No caso da fábrica, o que manda é o produto, né? No caso dos ilustradores, cartunistas, autorais, o que manda é a ideia. É outra coisa. Você tem que fazer um trabalho de venda como qualquer outra. Você faz portfólio, enfia debaixo do braço. E vai ver, né? E vai lá, você é um camelô do seu trabalho, né? Mas você vende o seu trabalho, a sua coisa. Eu tenho, às vezes, um pouquinho de dificuldade de entender, né? Quem trabalha nessa coisa assim tão massacrante. Mas o início também, agora não é tão fácil, né? Tem muita gente. Isso é um tipo de artista que faz. O que você acha, Você fez o curso lá, né? O que você acha disso? Eu fiz, eu comecei. Estou saindo agora dessa parte de estagiário. Exatamente. Né? Eu comecei fazendo curso lá na fábrica de quadrinhos, que mudou o nome para Quanta depois de um tempo, né? Ah, mudou o nome para Quanta? Mudou, É porque se dividiram, na verdade, e continua a fábrica com E você passou por esse sofrimento todo aí? Passei. E adiantou? Sim, você aprende bastante. Eu acho que nessa correria para publicidade, por exemplo, que tinha muito, acho que aprendia bastante. Né? Mas você acha que essa é a tua área? Você quer continuar trabalhando com publicidade? Ou você vê outro caminho para você? Vejo outro caminho. Mais autoral? É. Você quer fazer o quê? HQ? História em quadrinhos, gosto muito, é o que eu mais gosto. E ilustração também. História em quadrinhos, gosto mais. Isso combina com o que você falou, né, Valnei? Dessa predileção dos mais jovens, assim, por HQ e tal. É por uma acessibilidade, assim, para a banca de revista, quer dizer, até cair um livro de artes na mão, né? Fica mais difícil. Então, já tem aquele encanto imediato e é um consumo muito mais rápido. Né? Isso é uma coisa também um pouco mais recente, eu imagino, né, Orlando? Essa vontade de querer fazer história em quadrinhos. Porque você falou, você vem de uma geração Ziraldo, não é não? Não, imagina. Essa geração que adorava o Ziraldo, etc. O Ziraldo fazia quadrinhos também, mas ele era mais um ilustrador, um cartunista. Mas quadrinhos é muito antes do Ziraldo. Quer dizer, as pessoas tinham essa coisa do quadrinho. O quadrinho ganhou mesmo, por exemplo, agora o Balão, que era o gibi feito na ECA, agora está com 33 anos, que é de onde saiu o Laerte, Angeli, Luiz G, saiu de todo desse gibi seminal. São 30 anos. Né? Quer dizer, e a partir desse instante, a história em quadrinhos teve uma outra, passou a ser entendido de uma outra forma, que era o quê? O quadrinho autoral, o quadrinho que não era nem de herói e nem aquelas coisas bonitinhas, eram histórias quase que verídicas, autorais, né? E a partir daí a história em quadrinho virou uma outra coisa. Eu acho que a garotada o próprio Ziraldo, ele começou a fazer, quando ele viu uma história em quadrinhos, ele começou a falar, pô, isso aqui é bacana. Ele começou influenciado pelas histórias em quadrinhos. Sem contar que se você pegar um Flash Gordon, por exemplo, nos anos 30, é uma coisa seminal, né? Já é nos anos 30, né? Acho que o primeiro passo do ilustrador deve partir mesmo ou do desenho animado que ele vê, enfim, mas ou de história em quadrinhos. Essas coisas devem bater muito, né? Eu acho que a história em quadrinhos é o primeiro impacto que um futuro desenhista tem. Eu acho que é. Mas para quem está começando, onde é mais fácil conseguir o primeiro emprego, por exemplo? É como estagiário? Depende do que ele quer fazer. Por exemplo, num caso, alguém que queira fazer storyboard ou que queira desenvolver... Como que chama? Eu não sei o nome. Num caso desse, o trabalho é todo dividido em setores. Então, o cara só faz aquela parte, o outro só põe cor. Né? Então, depende. Se ele precisa procurar um emprego numa agência ou num estúdio. Deve começar como estagiário. Né? Agora, num outro caso, vamos supor que o cara queira trabalhar em jornal, queira trabalhar em revista, pastinha debaixo do braço, bater, marcar a hora com o editor. Se o cara quiser ser um cartunista, quer dizer, que exige aí digamos, uma experiência maior, né? Na verdade, para você ser cartunista, você tem que ter um conhecimento dos acontecimentos políticos que estão, né? E saber um monte de outras coisas. Aí envolve aí uma outra experiência. Mas um cara que está começando, muitas vezes ele não tem o parâmetro, ele precisa fazer e... Começa quebrando pedra. Começa, não tem jeito, ele vai bater e vai dar a cara para bater.
né? Basicamente é isso. Ele leva, as pessoas podem, os diretores de arte, ou editores, seja lá, podem falar tanto, puta, genial, ou, maravilha, vejo que esse cara tem legal desse seu telefone aí. Quer dizer, não tem muito... Eu acho que sempre começa assim, dois alunos que me mostraram o portfólio, eu perguntei do trabalho profissional, sempre começa assim, o trabalho sempre está por trás, então vai trabalhar numa agência de publicidade, num estúdio de TV, vai lá construir cenografia, quer dizer, mas está sempre trazendo aquela informação do espaço, de aplicar a cor, né? Então tem que fazer um cardápio falso para um comercial, mas sabe fazer porque domina e aos poucos vai passando essa... Gostaria de publicar isso, então vou fazer num jornal, numa revista, uma colaboração, né? É sempre passado... Comecei fazendo fanzine também, né? Fanzine é uma coisa... Fanzine é uma coisa mais recente. Bacana, né? Então, história em quadrinhos, comecei fazendo fanzine e daí o pessoal começou a ver meu trabalho, né? Aí surgiu essa oportunidade de estágio, de outras coisas. Foi a partir do fanzine, né? Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente já retorna, tá bom? A molecada, o pessoal que chega, eles querem pintar o que eles querem fazer. Eles vão fazer normalmente garotas gostosas sempre, peitudas, caras fortes, sem camisa, pulando de prédio, e isso é 5% do trabalho. Normalmente você tem trabalhos de tomates dançando em cima de latas de molho de tomate, esse tipo de coisa, que é uma coisa que o pessoal se acostuma depois, mas não é uma coisa glamurosa, entendeu? Eu comecei a trabalhar no BCN de boy, eu era boy. Tinha 14 anos, fui trabalhar de boy no BCN. E com 1 ou 2 meses, deu para perceber que eu era o pior boy de toda a história do BCN. Tudo que um boy não pode fazer, eu tinha feito. Aí me colocaram no arquivo. Eu fiquei trabalhando no arquivo. Eu arquivava contratos do banco com empresas. Só que em vez de arquivar os contratos, eu sentava na minha mesa, pegava as costas do contrato, virava, pegava uma caneta e começava a desenhar nos contratos. Então também fui um péssimo arquivista, dos piores que já se tinha visto. Aí alguém falou assim, bom, a gente só tem 2 caminhos para fazer com esse sujeito. Ou manda ele para o olho da rua, ou manda ele para a revista lá do BCN, que é onde se faz o que ele fica fazendo aqui o dia todo. Foi por isso que eu fui parar nessa revista, na revista BCN. A capa não é minha, eu fazia essas ilustrações menores, em branco e preto, essas ilustrações de humor. E como eu disse, foi o lugar onde eu conheci pessoas das quais eu sou amigo até hoje, pessoas que me ensinaram coisas que eu nem imaginava que se fazia. Foi teu mestre que te ensinou, foi meu mestre que te ensinou, foi teu mestre que me ensinou, foi meu mestre que te ensinou. Eu queria saber como é que eu fazia aquele traço preto. Aí me falaram, você pega isso aqui, você já experimentou isso aqui? Porque já tinha me mostrado os pincéis. Eu não tinha gostado muito. Aí tinha pena lá, tinha bico de pena, que eu adorei. Molhava no nanquim, no nanquim, fazia o traço, o nanquim seca, não sai mais com uma tinta à base de água, como a Ecoline, né, que é uma aquarela líquida. Aí eu pegava um pincel e pintava o desenho. E o primeiro que eu fiz, mas foi o primeiro, esse desenho é o número 1 de tudo isso, foi esse. Já sob a influência do traço do Ziraldo. Eu acredito em fantasmas e mula sem cabeça. Eu diria que eu acredito muito mais na atuação do cara que desenha, na atuação dele, em cima do trabalho dele, nessa dedicação, do que na sala de aula, do que no curso. O curso pode te dar abrir algumas janelas, mas você não vai explorar elas com o professor te levando pela mão, não. É você que vai sacar várias coisas. Bolo de marshmallow pra fazer o gnomo amarelo.
entrado ainda no mercado de trabalho, desenvolva o seu trabalho da maneira que você achar melhor, ou procurando um estilo, ou procurando ser um cara versátil que faz qualquer coisa e que não esteja preocupado com estilo, enfim, isso é detalhe, isso é muito pessoal. Reúna esse trabalho, passa pelo computador, você grava um CD, manda por e-mail, consiga contatos com pessoas da área, se apresente e torça para que dê certo. Torça para que dê certo, porque tem muita gente fazendo exatamente isso. O Félix está ali quase em transe, só desenhando, não está falando mais nada, né, Félix? Conta aí. Você acha que aprende a desenhar em curso ou é com as outras pessoas e desenhando, praticando muito? Olha, a gente estava falando sobre sofrimento. Eu acho que a melhor coisa é tu procurar o profissional, orientação. Se você tiver a oportunidade de frequentar as editoras ou visitar um jornal, para você saber exatamente qual o caminho tomar, eu acho que já é um grande passo. Eu acho que o desenhista, ele começa a manifestar a partir dos 10, 11 anos de idade, a partir dos 15 seria legal as primeiras publicações e aí decola. Eu acho, ou seja, vem realmente o talento nato, vem do berço. Agora a concorrência é grande, né? Demais. A concorrência é bem grande. Sempre foi, né, Orlando, na verdade? Você sente que a coisa se acirrou nos últimos tempos? Não, piorou. Né? Não, piorou. Piorou. Tem menos espaço, eu acho que como em qualquer outra área, mas se trabalhava mais e melhor, eu acho, antes. Pelo menos se ganha muito bem, né? Fala a verdade. Eu pago o jantar, tá? Você estava comentando que o Laerte, em off, a gente estava falando isso, que o Laerte, um dos grandes artistas do Brasil, deveria ser multimilionário hoje em dia pela produção dele, pelo trabalho dele, incluindo a produção dele nos quadrinhos, sem contar o lado cartunista dele, né? É a maior fábrica de humor que tem no Brasil. Não tem outro cara que faça como ele faz. Tudo que ele faz, praticamente tudo, vai para não dizer, mas praticamente tudo que ele faz é de muito bom para excelente. Não tem coisa mais ou menos. Orlando, e você que morou 3 anos na Europa, percebe a diferença? Lá fora é bem mais valorizado esse trabalho? Ah, sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. O Brasil, ele caiu numa armadilha, é uma coisa meio engraçada, isso é uma coisa que eu tenho falado muito. Em meados dos anos 80, com o boom da tecnologia, com a facilidade de troca de imagens, né, pelo computador, já acontece qualquer coisa lá, em 2 minutos você tem aqui. Isso em meados dos anos 80. Tanto os jornais quanto as revistas colocaram uma regra de que a foto é que é quente e a ilustração é fria. Né? E isso é uma regra que praticamente só valeu aqui. Né? E de lá para cá, hoje a gente está começando a quebrar, ter um pequeno retorno, mas isso depois de marretar muito, muito, muito. Enquanto que, por exemplo, se você pegar especialmente a Europa, os Estados Unidos tem uma quantidade tão monstruosa de publicações, né, e mesmo regionais, tal, que o mercado de trabalho é enorme. Mas se você pegar a Europa, a tradição da ilustração é uma coisa que nunca morreu e nunca teve grandes abalos. Né? Então, e isso vai um pouco em cima disso que a gente está falando, dessa coisa de escola. Se você mora ou você vive num ambiente onde existe alguma coisa que excite o olhar, é evidente que as pessoas se sentem mais entusiasmadas em fazer. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. Agora você precisa muitas vezes mostrar para um moleque que é possível viver de desenho, né? Quer dizer, é uma coisa que... Agora, continua sendo árduo o trabalho, né? Uma coisa... Tem que se trabalhar muito, né? Ah, não, se trabalha muito. Isso não tem, A gente podia mostrar o desenho do Félix agora, hein? Pois não. Olha só, quer que eu Quem você aqui? fez? Preenchendo, é um pôster, estou preenchendo muito legal, hein? Que legal. Olha só, dá pra ver aí? Tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo aqui? Quase todo mundo. Vocês se reconheceram aqui? Eu vou aproveitar enquanto você mostra a ilustração para dar um site para quem quer pegar referências aí, com várias ilustrações bacanas. São mais de 1000 dos melhores ilustradores do mundo estão lá. É o www.theispot.com, que é THEISPOT.com. Vale a pena, muito bom. Bom, né, se a gente pudesse dizer hoje em dia, qual é o melhor jeito de você começar nessa profissão, de você começar como ilustrador? Qual que você acha que é o caminho das pedras, ou assim, que facilita um pouquinho a entrada numa profissão? A gente ouviu ali a sugestão de que você envie seu trabalho, sai com a pasta na mão, vai procurar, põe no disquete, envia para as pessoas. Mas existe algum lugar hoje em que, se você chegar um pouquinho mais, é mais fácil você entrar?
Não tenho ideia, assim. Eu acho que, como ele falou, da questão de procurar um mestre, de procurar saber, por exemplo, o processo de criação de um garoto que começa intuitivamente e depois, acho que talvez através de uma orientação de um mestre, poder saber que o papel pode ser um papel melhor, a técnica que ele está usando, quer dizer, tem essa orientação, eu acho que é uma maneira de se fortalecer, né? Se profissionalizar até, né? Que o mercado hoje em dia está muito mais profissional, né? Exato, exatamente. E como ele falou, muita gente boa produzindo, né? E o espaço bem reduzido. Esse tempo que você passou lá fora, Orlando, te deu uma dimensão diferente do país, assim, do ponto de vista da ilustração, do desenho? Eu acho que sim, mais no sentido de que eu acabei descobrindo que o brasileiro tinha coisas para falar do brasileiro. Né? Quer dizer, eu acho que a gente teve aqui uma influência muito grande europeia durante um período, depois a gente teve uma influência muito grande americana, a gente teve uma invasão de quadrinhos americanos, de heróis, né, muito poderosa, mas ao mesmo tempo a gente tinha um grupo de autores brasileiros, né, Laerte, Angeli, Glauco, Luiz G e tantos outros, que são pessoas que sempre mostraram uma outra forma, né, e aí inclui Ziraldo, Jaguar, toda a turma do Rio, do Pasquim, que existia uma outra forma de se produzir arte, de se produzir desenhos e que falasse das nossas coisas. Esse é que eu acho que era o grande barato. Dá para dizer que existe um traço brasileiro, por exemplo, que existe uma forma brasileira de ilustrar? Que é diferente dos outros? Eu acho que existe. Eu acho que existe porque você tem aqui uma coisa um pouquinho mais solta, mais descompromissada. Por exemplo, você vai num salão de humor, você logo reconhece quem é da Ucrânia, por exemplo. Desenho pesado, sofrido, né? Sempre tem alguém sendo apunhalado, um braço caiu. Tal. E aqui eu acho que a gente tem uma coisa um pouquinho mais... né, solta, mais delicada, tem muito dessa coisa do humor, né, muito da coisa do humor. Isso é o diferencial. Acho que isso é um diferencial, Gente, olha, infelizmente acabou. O papo estava ótimo, a gente pode continuar ainda um tempão aqui, ainda ficar desenhando, ia ser ótimo. A ilustração foi o tema do programa de hoje. Se você quiser, o próximo tema do Trampolim pode ser uma sugestão sua. Basta você entrar no site da STV, Rede Sesc Senac de Televisão. O endereço anote aí, www.redestv.com.br. Você aproveita para fazer sua sugestão, sua crítica. E no site você encontra informações sobre o Trampolim e a programação completa da STV. A gente se vê.